E aí, galerinha do Quase Lá, Oi. como é que vocês estão? Vamos aqui, estamos eu, João Guilherme e o Biquinho. Participação especial aqui, ó. Ó o Biquinho aqui. Também vai estar a Bíblia com a gente. Esperamos que todos estejam bem. A gente vai orar agradecendo a Deus por mais esse dia, colocando diante do Senhor as nossas vidas, o estudo bíblico, colocando os nossos corações, para que tenhamos corações sempre dispostos a agradar a Deus, de corações dispostos a servir ao nosso irmão, servir a igreja, pedir perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, precisamos desesperadamente do perdão de Deus nas nossas vidas. Precisamos desesperadamente da graça de Deus nas nossas vidas para fazermos aquilo que o agrada. Tá bom? Então vamos começar orando. Então nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos permite estarmos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar com esse estudo. Nos abençoe, Senhor, esse tempo aqui. Abençoe cada criança da Turma dos Quase Lá, suas famílias. Abençoe, Senhor Deus, os missionários da igreja, que eles estão, Pai, passando momentos de dificuldade também por conta da doença. Abençoe, Senhor Deus, o irmão Carlos, o missionário Carlos está na Hungria. Peço que o Senhor guarde, Pai, dê um mantimento a ele, dê, Senhor Deus, sabedoria para tomar decisões corretas. Continua abençoando, Pai, na divulgação e no estudo da Tua Palavra, Senhor Deus. Te agradeço, Pai, por tudo. Pai, eu te oro, Pai. Nos abençoe, Pai. Tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor Deus. Te oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galera. Como é que vocês estão? A gente, na semana passada, né, o Tio Marcel deu uma aula muito bacana, né? Bem bacana, falando acerca dos heróis leprosos, né? Vocês devem estar lembrados que o Reino do Norte, né, havia sido sitiado na cidade de Samaria pelo rei da Síria. Né? Então, e o povo começou a passar fome, né? Porque não entrava mais. É uma cidade sitiada, uma cidade cercada. E aí não entrava mais comida, né? Não tinha mais mantimento. E aconteceu que haviam 4 leprosos, né? Até o título da história é Os Heróis Leprosos, né? E chegou num determinado momento que as pessoas começaram a cometer até canibalismo, né? Vocês devem lembrar disso. As pessoas começaram a comer carne humana, né? Porque não tinha comida. As coisas estavam muito caras, não tinha mantimento. E aí esses 4 leprosos, o que eles pensaram? Bom, as pessoas não estão depositando comida pra gente porque eles não têm. Eles ficavam à porta da cidade e eles foram ter o acampamento sírio. Chegaram no acampamento sírio, o que eles pensaram? A gente vai se render, se eles nos deixarem viver, ok, né? E se eles nos matarem, a gente ia ter morrido de qualquer maneira aqui, sem comida. E eles foram em direção ao acampamento sírio. Quando chegaram lá, eles viram que não tinha ninguém, né? Os cavalos estavam amarrados, prata e ouro dentro das tendas. Eles foram entrando tenda em tenda e viu que tinha comida, que tinha mantimento, que tinha água. E a Bíblia relata que o Senhor havia feito essas coisas, né? Ele que havia feito com que o exército sírio havia escutado, né? Um barulho de carros de guerra, de soldados, né? E partiram foram embora, né? Partiram, voltaram para o seu país, partiram em retirada, bateram em retirada, né? Seria a palavra correta. Com medo, né? Dos exércitos que estariam chegando, né? Na verdade, era Deus que estava cuidando daquela situação. E Deus usa os 4 heróis leprosos para contarem as boas novas, né? A mensagem das boas novas. Ou seja, qual é a boas novas? Estávamos perdidos e Deus nos salvou. Essa é a mensagem do Evangelho também. Essa é a boa nova do Evangelho. Estávamos perdidos e Deus nos salvou pelo Evangelho. Nos salvou em Cristo. Não é não, Biquinho? E foi uma história muito bacana, tá? Revejam, releiam a Bíblia, né, nesses versículos lá, nos capítulos de 2 Reis, capítulo 6, 7. Deus operando um milagre ali maravilhoso, né? E agindo com misericórdia para com o povo, né, do Reino do Norte, mesmo eles tendo se desviado, adorado outros deuses, né? E Deus agindo de misericórdia para com eles.
que eles estavam passando isso foi justamente pela desobediência deles, e Deus ainda agiu de misericórdia. E hoje nós vamos falar agora de tios, né? O tema da nossa história é tios que foram heróis, né? Voltando para esse assunto da questão da divisão do reino, né? Algumas lições atrás, né? Vocês lembram que o reino havia sido dividido, né? Entre o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão, que era o servo de Salomão, que se rebelou, se tornou o reino do norte. E Roboão, filho dele, que ouviu conselhos ruins, se tornou o rei do sul, o filho de Salomão. E aí vários reis foram, né, tomando, né, o trono um do outro, né, e acontece que no reino do norte não havia nenhum rei bom. No reino do sul alguns, tá? Alguns se salvaram, não todos, mas alguns se salvaram. No reino do norte não tinha nenhum rei bom. Todos os reis se desviaram, eram reis que adoravam, eram idólatras, o povo se desviou, assim, então isso desagradou muito a Deus. E no Reino do Sul, aconteceu que houve um período, né, um período que... Então houve um período, né, onde o Reino do Sul corria um sério risco de se parecer com o Reino do Norte, né? Atalia, que era filha de Acabe, que era o rei do norte, filha de Acabe, e Jezabel, foram dois personagens assim terríveis na história do povo judeu, terríveis, idólatras, assassinos. Nossa, coisa pior, assim, dos piores reis, Acabe. E Jezabel, não precisa nem falar, né? Jezabel, você deve ter ouvido falar que era uma profetisa de Baal. Ela era mulher de Satanás, era uma mulher terrível. A ponto até do próprio profeta Elias fugir dela quando soube que ela queria matá-lo. E aí a filha, né, a Thalia, que era filha desse casal maravilhoso, se casa com Jeorão, que era o rei do sul. E eles tiveram um filho chamado Acasias, né? Acasias tomou o reino, se tornou rei do sul e era um rei ruim, sabe? Um rei muito ruim. E aí, Acasias, ele morre, né? O rei Acasias, que era o filho de Atalia, ele morre. E Atalia reina nesse lugar, porque não tinha um filho adulto, né, para tomar o lugar, ou tomar o reino. Então, só que essa mulher era muito má. Ela era muito má, ao ponto dela tomar a decisão de matar todos os descendentes da família real, todos, para que somente ela ficasse no trono de Judá. Somente ela fosse a rainha. Você vê, olha a cabeça da pessoa, olha a maldade que está no coração dela. Ela queria ser rainha, não podia ter nenhum descendente. E ela tomaria o reino no lugar de seu filho Acasias, certo? Mas só que Deus havia feito uma promessa a Davi que no trono de Judá sempre teria um descendente de Davi. Tá? E Deus havia feito essa promessa. E a Thalia não era uma parente de Davi. Ela não era descendente, né? Ela era filha, né, do reino do norte, de Acabe e Jezabel. E como essa promessa seria cumprida se todos morressem, né? Todos os descendentes lá de Davi e Salomão fossem mortos. Então o que aconteceu? Enquanto a Thalia mandava matar todos os descendentes do rei, Jeozeba e Joiada, que era o sumo sacerdote, Jeozeba era a esposa de Joiada, elas raptaram o sobrinho, Joás, que era filho de Acasias, né? Ele era descendente de Acasias, ele era descendente da linhagem. Ele sim poderia ser o rei, só que Joás era um bebê, ele era um bebezinho, né? E a avó dele mandou matar todos, ele também seria morto, né? Se Joiada e Jeozeba não escondessem. Então ele e sua babá foram levados ao templo e ficaram escondidos lá no templo durante um bom tempo. O templo era o único lugar que nem a rainha nem os soldados poderiam entrar. E Joiada, ele era sumo sacerdote, ele poderia entrar no templo, transitar. Então o que eles pensaram? Vamos esconder no templo, onde eles não podem entrar, né? Então eles foram e esconderam ele lá, para que ele não corresse risco de vida. Você tá me bicando, rapaz?
Ele é muito lindão. O papai tá contando historinha aqui da Bíblia. Vamos ouvir a Bíblia, né? Então, isso mostra a coragem, né, deles, né? Porque se a Thalia descobrisse que eles tinham feito essas coisas, poderiam até matá-los, eles corriam risco de morte. Mas eles pensaram, a gente tem que fazer a coisa certa. E aí eu queria... Cadê meu celular? Então, um ponto que eu queria falar com vocês aqui está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz o seguinte, Tiago 4, 17. Tiago 4, 17. Lembre-se desse versículo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Certo, Biquinho? Então, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Percebam que esse princípio é um princípio que está, não é uma passagem, um versículo do Novo Testamento, mas é um princípio que já estava no Antigo Testamento, porque Joiada e Jeoseba cumpriram, eles foram corajosos, eles poderiam morrer, mas eles sabiam que tinha que fazer aquilo, eles sabiam que tinha que preservar a linhagem do rei Davi, proteger o neto, né, o neto da maluca que estava querendo matar todo mundo, a Thalia, mas protegendo ele, protegeria o reino, protegeria a linhagem davídica. E Deus abençoa nisso. Né? Então eles tomaram esse ato de coragem, porque Deus havia prometido que a prometida a Davi, que sempre um descendente dele ocuparia o trono. Vocês podem ler lá em 2 Samuel capítulo 7, 16. Eu vou ler aqui agora, depois vocês leiam com calma. 2 Samuel capítulo 7, 16. Veja o que o profeta Natan dizendo a Davi, né? É o que Deus havia mandado ele dizer, que a sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Não retirarei, no versículo 15, contudo não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Então sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, ou seja, sempre terá um descendente seu no meu trono, até que o próprio Jesus, que é descendente de Davi, venha reinar no milênio, né? O rei em Israel. Ele vai ser o milênio onde Jesus vai reinar, e Jesus é descendente de Davi, né? Ele vai ser o rei empossado no trono de Deus, né? O trono de Davi aqui na terra, reinando com justiça, reinando com um cetro de ferro, né? Reinando com justiça, com verdade. Então Jesus vai ser esse rei, e aqui a gente está falando do período ainda onde Judá ainda era reinada, né, por homens, né? Homens descendentes de Davi. Então Deus prometeu e Deus cumpriu, né? Então esse menino que foi guardado no templo, bebezinho, ele aos 7 anos, ele é coroado rei. Quando ele tinha 7 anos, então Joiada, ele apresentou ao sacerdote, aos levitas e aos guardas, explicando-lhes a importância de fazê-lo rei no lugar de Atalia. Então, ou seja, eles queriam coroá-lo rei. Eles desejaram e fizeram isso. Então Joás, ele era o filho legítimo do rei e tinha o direito de herdar o trono. Então eles queriam fazer aquilo que era certo. Tirar aquela maluca do trono, aquela assassina, né, aquela mulher louca, e colocar o rei Joás, que era descendente do rei Acasias. Né? A Thalia não era da família de Davi, ela era uma assassina da família real e não amava a Deus. Então eles marcaram uma reunião no templo com todo o povo, a fim de coroar o menino Joás como rei de Judá. E assim fizeram. Fizeram um esquema de segurança muito bem montado, com guardas por toda a parte, para impedir que a rainha matasse Joás. Então percebam que Joiada, né, ele foi construindo essa aliança, né? Porque a Thalia, quando ela toma o reino e começa a matar todo mundo, ela tinha o poder com ela, mas Joiada foi construindo essa aliança com sacerdote, né, com guardas, o pessoal da guarda, e mostrando a importância de que o risco que eles correriam de não ter um rei que não fosse da linhagem de Davi e que não cumprisse, principalmente, que não cumprisse a vontade de Deus.
Então Joiada foi muito corajoso, né? Então ele foi construindo essa aliança, ele foi movendo o povo até o ponto de fato, marcar esse momento que ia consagrar, que ia sacramentar o reino, o rei de uma linhagem davídica no trono novamente, seria Joás, ainda com 7 anos. Mas seria rei, seria empossado rei. Então houve essa reunião, né, foi marcada uma reunião com guardas para que guardassem, para que impedisse que o menino fosse, que a rainha matasse o menino. Então o menino foi trazido para o meio do povo e os sacerdotes ungiram o rei, derramando óleo sobre sua cabeça, fazendo segurar o livro sagrado, que era um ritual ali de consagração do rei. E todo o povo estava alegre. Ouvindo aquela agitação, a Thalia correu ao templo e ao ver o que aconteceu gritou, traição, fui traída e tal. E Joiada não permitiu que a matasse ali no templo, porque a revolta foi tão grande, né, quando eles perceberam que a maldade, né, que ela havia feito e tal, o povo merecia, o povo queria se vingar dela, só que o rei falou, não vamos fazer, o rei não, desculpa, o sacerdote Joiada falou, não vamos fazer isso aqui no templo porque é um lugar sagrado. E ela foi morta quando ela saiu. Quando ela saiu do templo, ela foi morta. Então o povo de Judá ficou aliviado com a morte de Atalia e Joás foi levado ao palácio e houve grande alegria. Tá? Isso aconteceu porque um casal teve coragem de enfrentar o mal. Então percebam a importância de um ato bondoso, mesmo mediante uma dificuldade muito grande. Deus concedeu bênção e abençoou o povo ali. Então Joiada se tornou um conselheiro do rei. E como homem de Deus, dava-lhe bons conselhos, pois Joás ainda era criança. Então ele dizia os conselhos que Deus, o que estava na palavra de Deus, tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E enquanto Joiada ele era conselheiro, enquanto ele estava vivo, Joás foi um bom rei. Infelizmente, depois que Joiada morreu, o rei passou a ouvir conselhos de pessoas ruins, que não amavam a Deus e fez coisas horríveis. Ele abandonou a casa de Deus, ele serviu a ídolos, se tornou um idólatra. Deus mandou Zacarias, filho de Joiada, dizer ao rei Joás. Está lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas 24. Vamos ler aqui o que o profeta Zacarias, 2 Crônicas, capítulo 24. Versículo 20. Veja o que ele diz. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar. Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. Veja, o rei Joás, que havia sido ajudado por Joiada, né, sido salvo por ele, mandou matar o filho dele, porque ele falou aquilo que Deus, ele não reconheceu no coração dele que ele estava pecando. O Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, chega e confronta ele e fala: Deus está mandando dizer que Deus abandonou porque vocês estão abandonando ele. O que ele faz? Em vez de cair no pecado, como Davi, quando pecou contra Deus, matando Urias para ficar com Betseba, quando Natan veio e confrontou, e ele caiu e se reconheceu pecador. Percebam que todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Mas quando a palavra de Deus confronta, a gente tem que ter um coração quebrantado e reconhecer que erramos. Mas Joás mandou matar Zacarias. Totalmente, mostrando um coração totalmente ingrato, porque o pai dele havia salvo ele das mãos da avó assassina dele. Então Zacarias, quando falou isso, o rei Joás não levou em conta a lealdade que o Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Vejam como se tornou
o idólatra ingrato, coração endurecido para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que encontrar um coração contrito. A Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. Mas um coração contrito, um coração que se quebranta na presença de Deus. Não um coração que se endurece quando a palavra de Deus confronta. Né, filho? Quando a palavra de Deus nos confronta, a gente tem que ter um coração quebrantado, reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que precisamos de Deus, precisamos da ajuda do Senhor para seguir em frente, para seguirmos servos de Deus, reconhecer que somos pecadores, que temos coração duro, precisamos da verdade de Deus para nos guiar. Que sem Ele nada podemos fazer. Está escrito em João capítulo 15. Jesus fala aos seus discípulos: sem mim nada vocês podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Deus, nada. E aqui ele mostra o coração endurecido dele. E o rei não gostou, como o rei não havia gostado daquelas palavras, mandou matar Zacarias. E o final da história de Joás é triste, porque ele acabou sendo morto pelos próprios servos enquanto estava ferido em sua cama. Então, queridos, essa história, ela nos ensina que devemos estar perto e ouvir conselhos daqueles que amam a Deus e seguem a Deus. Seguem seus mandamentos, porque sempre terão uma palavra abençoada, uma palavra que vai nos confrontar quando precisamos ser confrontados, uma palavra que vai nos confortar quando precisamos ser confortados. Então, a igreja, ela é esse lugar onde nós nos sujeitamos uns aos outros, nos sujeitamos quando ouvimos, né, o nosso irmão nos dá uma palavra de advertência quando pecamos, e reconhecemos que precisamos ser humildes para reconhecer essa advertência, reconhecer esse conselho que nos diz que devemos voltar para o caminho de Deus. Então a igreja é esse lugar. Agora, se endurecemos nosso coração e falamos: não, eu não reconheço o que você diz, mas o que o irmão fala, se ele falar a Bíblia, é a Bíblia que está nos confrontando. Então os amigos verdadeiros são aqueles que nos confrontam com a verdade. Esses são os amigos verdadeiros, que nos dão conselhos bons, conselhos da Bíblia. E a pergunta é: temos nos aproximado de pessoas que amam a Deus, ou temos aproximado do conselho de pessoas que não amam a Deus? Isso é muito sério. Percebam que, enquanto Joiada era o conselheiro dele, ele foi um bom rei. Joás, quando Joiada morreu, ele se tornou um homem tão ingrato e idólatra a ponto de matar o filho do homem que o salvou, não mostrando nem um pouco de gratidão. Percebam o quanto podemos nos tornar endurecidos de coração se nos distanciamos da palavra de Deus. Então é importante que estudemos a Bíblia todos os dias. É importante lermos a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, para que sejamos os conselheiros bons, não que sejamos influenciados por aqueles que não amam a Deus. Porque no momento de crise, enquanto estamos passando agora, pessoas vão chegar perto de nós e vão pedir conselhos, vão pedir ajuda, porque estão passando dificuldade, estão passando um momento de dificuldade muito grande, perdendo pessoas queridas, ou com medo de morrer, ou com medo de sair na rua. E a gente precisa ter uma palavra direcionada de Deus para dizer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está fazendo isso para que voltemos nosso coração para Ele e que podemos encontrar consolo e conforto nele. E que isso aqui é passageiro, que vai chegar um momento na história humana onde isso que estamos passando aqui é fichinha. Vai chegar um momento da grande tribulação onde isso aqui que estamos passando é momento nem se compara. Só que a igreja, a Bíblia diz que a igreja estará reunida com o Senhor nos ares, nos céus. E o mundo estará passando uma tribulação enorme, uma tribulação onde jamais aconteceu na terra. E a gente precisa alertar essas pessoas para que se arrependam dos seus pecados, para que reconheçam Jesus como Senhor da sua vida, para que eles subam conosco e reinem conosco com o Senhor, como igreja gloriosa, não pelos nossos méritos, mas que o Senhor vai nos fazer assim. E que eles se arrependam dos seus pecados, não com medo de passar um período tribuloso, que vai ser um período muito ruim, mas que com medo de não reconhecer Jesus como Senhor e não viver uma vida que o agrade, uma vida que seja abençoada, porque
vivem para agradar a Deus. Então, queridos, busquem conselhos de pessoas que amam a Deus. Busquem conselhos dos seus pais que amam a Deus. Se tornem esses conselheiros bons, porque conhecendo a Bíblia, a gente se torna um bom conselheiro. Porque vamos viver aquilo que agrada a Deus. Não é não, Biquinho? Conta aí uma historinha pra gente aí agora, pra gente acabar, hein? Fala alguma coisa. Não vai falar nada, não? Tá só se limpando, né? Fala alguma coisa, rapaz. Fala alguma coisa, cara. Então vou encerrar aqui o estudo, o Biquinho não quer dar uma palhinha. A gente vai encerrar e vamos só agradecer a Deus por mais esse tempo aqui. Amém? Pai, obrigado pelo teu estudo, pela tua palavra. Te bendizemos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Pai, com conselhos, com pessoas que são conselheiros que amam a Deus, Pai. Nos ajude, Pai, a amar a Ti a cada dia mais, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tenha um bom domingo, uma boa semana. Tchau.